O texto da lição de hoje, Isaías 53, 3 a 9, é um dos mais impressionantes com relação às descrições, à descrição do sacrifício de Cristo. O castigo que Cristo foi, que Cristo sofreu, as injustiças que Cristo sofreu, as dores que ele sofreu. Veja, irmãos, vamos olhar rapidamente o texto, a partir do verso 3 de Isaías 53. Aí diz que ele era desprezado, experimentado no sofrimento, era desprezado, os homens escondiam o rosto dele. Ele tomou as nossas enfermidades, as nossas dores, e nós achávamos que ele era o oprimido de Deus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Verso 6, nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Agora o verso 7, ele foi oprimido, humilhado, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado, pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi afligido. Deram-lhe a sepultura dos ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Embora o Senhor Jesus fosse absolutamente justo, sem pecado, ele sofreu tanta humilhação, tantas dores, tantas violências, como dissemos já nessa lição, violência física, violência moral. E por que isso tinha que acontecer, irmãos? Para que sofrer tanto? Tal sofrimento não era a sua culpa, ele não era culpado para sofrer todo esse sofrimento. Então, quem que era o responsável, irmãos? Quem era o responsável por tanto sofrimento? No próprio texto de Isaías, lá no verso 6, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Se nós olharmos no livro de Romanos, irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo no capítulo 3 e no verso 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quantos pecaram, irmãos? Todos pecaram. Não há um sem pecado. Não há um justo, não é sequer um. Há um outro texto na Bíblia que diz assim: e o Senhor tomou sobre si a iniquidade, o pecado de todos. Os piores pecados, os piores maus feitos nesta raça humana ao longo da história. Tudo que foi de mal, irmãos, caiu sobre o Senhor Jesus. Por que caiu sobre o Senhor Jesus? Para que pudéssemos ser resgatados. E o título do estudo de hoje é Os Inalcançáveis. Quem são os inalcançáveis, irmãos? Aquele que não dava para alcançar de tanto pecado. Nós somos os inalcançáveis. O texto de Romanos 3, 23, que acabamos de ler, na tradução da linguagem de hoje, diz assim: todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus que nos salva. O pecado, irmãos, nos afasta de Deus. Nós não podemos comparecer à presença de Deus ou estarmos próximos de Deus com a vida de pecado, com uma vida de injustiça. E nós não podemos, irmãos, expiar os nossos próprios pecados. Quem fez isso por nós, quem fez isso para cada um de nós, quem fez isso para mim, quem fez isso para você, foi o Senhor Jesus Cristo. Texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, lá diz o seguinte: aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus.
Nunca poderíamos nos justificar diante de Deus, irmãos. O Senhor Jesus se fez pecado, pegou os nossos pecados para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Quero ler um texto que está na nossa lição, na página 131. O último parágrafo é um texto de Ellen White, no livro A Maravilhosa Graça de Deus. Veja lá comigo, irmãos. Que preço elevadíssimo foi esse que Deus pagou por nós. Olhem para a cruz e para a vítima nela pendurada. Olhem para aquelas mãos traspassadas de cravos e para aqueles pés pregados no madeiro. Cristo levou em seu próprio corpo o nosso pecado. Aquele sofrimento, aquela agonia representa o preço da nossa redenção. E eu quero de novo falar para os irmãos, transpor isso para a primeira pessoa. Aquele preço, aquele sofrimento, aquela agonia representa o preço da minha redenção. A mesma Ellen White, irmãos, tem um texto que ela diz que nós devíamos meditar na vida de Cristo, especialmente nas últimas horas da vida de Cristo, quando ele sofreu todo esse suplício, toda essa violência e a morte. E ela diz o seguinte: se nós meditássemos, eu não lembro se ela fala meia hora ou uma hora por dia, mas eu vou dizer assim, se nós meditássemos um pouco no sacrifício de Cristo, quero dizer, como a senhora White falou, a nossa experiência espiritual seria totalmente diferente. Às vezes, irmãos, pode ser que você já tenha assistido um filme da vida e da paixão de Cristo. Existem alguns muito bem feitos. E a gente se emociona, a gente chora. Mas quando isso não está visível, irmãos, quando isso não está visual, audiovisual para a gente se esquece. A gente se esquece do sacrifício de Cristo. E Isaías, 700 anos antes, estava profetizando o sacrifício de Cristo, que aconteceu exatamente como ele falou. Devemos, irmãos, aceitar o Senhor Jesus Cristo, como acabamos de ler no verso 21 de Coríntios 5. Lá dizia o seguinte: para que fôssemos feitos justiça de Deus. Bem, irmãos, então Deus já fez tudo para nos salvar. Deus fez tudo necessário para nos salvar. O Senhor Jesus veio aqui e morreu para nos salvar. E o que eu preciso fazer, irmãos, para ser salvo? Alguns dizem assim: você não precisa fazer nada. O Senhor Jesus já fez tudo. Realmente, irmãos, o Senhor Jesus já fez tudo. Mas há um texto lá em Efésios que diz assim: operai a vossa salvação, quer dizer, trabalhai também na vossa salvação. O mesmo texto diz que nós fomos feitos para as boas obras. Mas o que é fundamental, irmãos, para sermos salvos, para cada um de nós ser salvo? Atos 16, 30 e 31. Esse é o evento quando Paulo e Silas estavam na prisão e houve um terremoto. E o terremoto abriu as portas das celas e Paulo manteve os detentos, inclusive ele e Silas, para espanto do carcereiro. E o carcereiro reconheceu que Paulo era um missionário, que Paulo era alguém especial. E ele sabia por que Paulo estava preso lá, é porque ele vinha pregando o Senhor Jesus Cristo. E ele faz uma pergunta. Atos 16, 30 e 31. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E aí está a resposta de Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Que bênção, irmãos! Crer no Senhor Jesus Cristo. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, você vai ser salvo, porque você vai fazer a vontade dele. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, a sua família vai ser salva, porque você vai testemunhar e vai fazer com que eles tenham amor no Senhor Jesus Cristo, que salva cada um de nós. Às vezes, irmãos, os pais ficam muito preocupados, e têm razão em ficar preocupados, porque os filhos estão fora da igreja, ou porque os filhos não querem ir mais na igreja.
Mas o apóstolo Paulo diz assim: se você crer no Senhor Jesus Cristo, você vai ser salvo, e também a tua casa, os teus filhos, os teus netos. Que bênção, irmãos. Que Deus abençoe cada um de nós, e que esse texto de Isaías 53, dos versos 3 a 9, fique no nosso coração. Que possamos meditar no sacrifício de Cristo, na morte de Cristo. Por quê, irmãos? Para me alcançar. Como eu já disse com relação ao texto de Filipenses, capítulo 2. O Senhor foi descendo. Porque se ele não descesse tanto, ele não me alcançava. Não alcançava vocês. Mas o amor de Deus fez com que Cristo descesse tanto para alcançar os inalcançáveis. E os inalcançáveis somos cada um de nós. Deus abençoe a todos.